O vídeo de hoje, na verdade, não é apenas um vídeo, é uma aula. E, na verdade, não é apenas uma aula, é a primeira de algumas aulas que eu darei para você aqui, através do YouTube. Exatamente isso. Qual o motivo disso, né? Primeiro, o motivo é porque eu quero trazer você a entender com profundidade aquilo que eu falo sempre no final dos vídeos. Quem não tem identidade pode ser tudo, menos quem precisa ser. Se você já tentou fazer algumas coisas, fez bem feito, mas aquilo parecia que não era sustentável, que não tinha significância na sua vida, é porque provavelmente você está sendo muito bom em algo que você nem deveria ter começado. E é justamente isso que acontece quando a gente não entende a nossa identidade. Como esse é o assunto que mexe com a minha alma, e é o assunto que eu quero trazer para você aqui durante os próximos meses e, quiçá, o resto da minha vida comunicando sobre esse assunto, que mexeu tanto comigo, eu queria que a gente começasse de uma parte que pode ser mais clara, mais simples, mais fácil de compreender isso. Quando eu comecei a organizar o que eu queria falar com você, eu vi que é conteúdo para um curso. E eu não vou te cobrar por isso, então eu vou trazer aqui como aula. Mas na ordem que eu coloquei, eu vi que eu ia trazer assuntos tão profundos no começo que ia deixar você meio confuso. E como eu quero que você realmente aprenda isso, e como eu lhe disse, é uma estrutura de curso que pode trazer para você o nível de clareza, de orientação e resposta que você precisa, eu vou começar por aqui. Nessa primeira aula que a gente vai falar sobre identidade, eu vou ter que tocar no assunto que é sobre propósito. Não vai ser o nosso primeiro assunto, mas eu vou tocar nele. Por quê? Porque, primeiro, se você escutou essa palavra propósito e já desanimou do teu lado aí, é porque provavelmente você está escutando ele da forma errada. Em geral, a gente tem dois tipos de pessoas que falam sobre propósito: que acreditam profundamente e pautam todo o seu conteúdo baseado nisso, e aqueles que não acreditam nada disso e começam a criticar quem acredita nisso. Então a gente vê muito sobre isso, porque quem não tá nem aí para isso não fala sobre o assunto. Quando você vê uma pessoa tocando sobre o assunto de propósito, alguns falam de forma profunda, mas a grande maioria que chegou até mim são pessoas que falam de propósito de uma forma meio romântica, sabe? Aquela coisa meio ajudar as pessoas, fazer o bem na sociedade, deixar o seu nome, fazer legado. Tudo isso faz sentido, mas não é sobre isso o propósito. As pessoas que criticam propósito, geralmente eu divido em duas pessoas. Aquelas que têm dinheiro como único objetivo de vida, então eles acreditam que essa história de fazer o bem a alguma outra pessoa é consequência apenas, etc. Ou você tem aquelas pessoas que claramente já vivem o seu propósito, mas não entendem que aquilo ali é um propósito, e do alto do seu conhecimento, compartilhado com outras pessoas, ajudando outros, dizem que propósito não existe. E eu fico sempre embasbacado com tanta coisa que são dita a respeito do assunto. Então, para trazer essa facilidade e já começarmos a nossa conversa trazendo clareza, eu quero conversar com você sobre propósito a partir do início. E onde é que inicia propósito, Márcio? Quando a gente fala sobre talento. Exatamente isso, sobre talento. Quando foi que veio essa clareza para mim? Quando eu mesmo comecei a me questionar muito sobre essa coisa. Eu já disse para você que meu background é dentro de uma igreja cristã, é dentro de uma denominação. Então eu fui criado dentro de uma sua quarta geração, quinta geração. E esses assuntos sempre são abordados, mas de uma forma tão, vou botar aqui entre grandes aspas, espiritualizada, que geralmente parece que não funciona no mundo, do lado de cá. Então tudo é voltado para um ministério, para uma obra, para a obra de Deus, etc. E às vezes do lado de cá a gente fica sem saber como é que a gente aplica isso no mundo do dia a dia. E um dia, assistindo um vídeo, na verdade um filme, que eu reassisti essa semana agora, o nome do filme é Sully, é com Tom Hanks, que conta a história de um piloto de avião, um avião de carreira, que teve que pousar o avião em cima do rio Hudson. Exatamente. E quando eu assisti aquele filme, que eu vi toda a narrativa do que aconteceu, o quanto ele foi extremamente heróico, o quanto a perícia dele foi fantástica para conseguir fazer aquilo sem gerar nenhum prejuízo, nem material, muito menos de vidas, ele conseguiu manter toda a sua tripulação, mais de 150 passageiros dentro daquele avião, saíram são e salvos. Quando eu vi que a história dele começava quando ele era ainda jovem, que ele estava pilotando um avião que passava por cima das plantações e depois ele serviu a aeronáutica durante as guerras que ele teve que fazer parte, e ele optou por seguir a carreira de piloto, eu entendi uma coisa interessante que eu quero que comece a trazer um nível de clareza para você, tá? Existem talentos que eles são evocados no seu tempo. Como eu disse que era uma aula, deixa eu mostrar isso aqui para você então. Pronto. Talento, vocação, chamada e propósito. Cada tempo evoca seus talentos. Olha que bonitinho, tá vendo? Organizei uma aula para você, presta bem atenção. Se for preciso, anota aí. Cada tempo evoca seus talentos e quem entende isso encontra seu lugar na história. Bonito, né? Frase bonita, olha só.
mas é uma frase verdadeira. Quando eu terminei de assistir aquele filme, eu pensei, há 100 anos atrás, Sully não teria como demonstrar que o seu talento, que era pilotar avião, poderia ter alguma utilidade, porque não existiam aviões, não aviões tripulados com um número X de passageiros. Quando aconteceu, na verdade, esse acidente, foi no começo dos anos 2000. Se eu voltasse 100 anos, a gente estava falando sobre o começo dos aviões ali, tanto do Santos Dumont como lá nos Estados Unidos, os irmãos Wright, né? Acho que é isso o nome. Então a gente não tinha como esse talento ser verdadeiramente vivido e ele não teria como provocar impacto. Mas eu entendi naquele dia que cada tempo evoca seus talentos. E nós estamos vivendo agora um tempo em que muitos novos talentos estão sendo evocados. A gente tem um talento hoje em dia de lidar com tecnologia que antes a gente não tinha isso. Mas você imagina a quantidade de empregos e de necessidades que existem de pessoas que conseguem dominar a tecnologia. São muitas. Então eu queria, para começo de história, que você entendesse, primeiro, essa linha aqui, que está aqui, essa linhazinha. Propósito é o final de quando você chega em talento, vocação, chamado. E propósito. Só que se a gente vai começar a falar sobre talento, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o tempo que você está agora está evocando o seu talento e provavelmente você não está entregando esse talento. E para isso, como eu sempre falo com você aqui, eu tenho que trazer um princípio bíblico, que é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25. Se você lê essa parábola, ou se você já leu essa parábola, você primeiro sabe que talento ali não está falando sobre uma ferramenta, sobre um dom. Talento ali está falando sobre uma medida monetária. Era uma medida de peso em ouro. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre talento. Se você procurar, eu falo quase 40 minutos sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Mas funciona para nós entendermos sobre talentos como ferramentas. E ali conta que um homem, dono de uma grande plantação, ia viajar e antes de viajar, ele confiou a seus servos uns valores em ouro. Talento geralmente era para ouro, ouro e prata. Lá não diz a quantidade, que o tipo era, se era ouro ou prata, mas confiou talentos na mão de alguns. Então, na mão de um ele confiou 5 talentos, na mão de outro ele confiou 2 talentos, na mão de um ele confiou 1 talento. O que tinha 5 talentos foi lá e multiplicou, ficou com 10. O que tinha 2 talentos foi lá e multiplicou, ficou com 4. E o que tinha 1 talento se assustou, se amedrontou, enterrou o talento e quando o seu senhor voltou, ele entregou na mão dele. E se você já leu isso, isso acarretou certas circunstâncias ruins. Por quê? Porque quem dobrou ganhou a recompensa de ter dobrado, e quem não dobrou acabou ganhando as consequências de não ter dobrado. Então, a partir desse princípio, eu quero que você entenda uma coisa muito interessante. Quando essa parábola é falada, o que é dito é o seguinte: então, esse senhor, esse dono desse território, quando ele saiu, ele deu a cada um talento segundo a sua capacidade. É exatamente isso. Então, essa divisão ela não foi arbitrária, ela foi dada segundo a capacidade de cada um. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, um ganhou 5 porque tinha capacidade para 5, o outro ganhou 2 porque tinha capacidade para 2, e o outro ganhou 1 porque tinha capacidade para 1. Qual é o problema disso? É porque a gente acha que certas coisas elas têm que vir de acordo com a nossa vontade e não com a nossa capacidade. E aí a gente começa a errar sobre talento. Presta atenção, fica comigo, que hoje você vai aprender muito sobre isso. E para a gente começar a entender sobre isso, sobre talento, a primeira coisa que eu quero que você converse comigo, além de entender que cada talento, cada tempo evoca seu talento, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Talento nenhum nasce à toa. Ele carrega a urgência do seu tempo. A urgência é a capacidade que eu tenho para fazer com que aquilo aconteça. Você está vivendo no tempo em que a sua capacidade e a urgência desse tempo vai fazer com que você veja o seu talento sendo aplicado na vida real. E eu sei que você quer isso. Não está dando para ver, né, gente? Então deixa eu botar mais para cá. Pronto, agora está dando para ver. E eu quero que você entenda isso com profundidade. Eu quero que hoje você saiba que, sabendo que toda geração desperta os talentos que a sua história exige. Então, se você está aqui nessa geração, pare de dizer que nasceu na geração errada, que no outro tempo seria melhor, que você está à frente do seu tempo, que no futuro você seria. Não. Você está exatamente na geração que deveria estar, exatamente no tempo que seu talento está sendo necessitado, exatamente no momento em que você precisa fazer isso, e não importa se pareça pouco ou não, você vai poder usar seu talento. O que acontece é que muitas vezes a gente negligencia isso. Você deve ter um talento aí, eu tenho certeza que tem, e você talvez esteja negligenciando isso. E nessa introdução, que eu nem comecei ainda a falar sobre o assunto, eu quero que você entenda isso daqui, ó. Presta bem atenção nisso aqui. Quem acredita que talento é só para grandes feitos, acaba vivendo uma vida medíocre, sem descobrir as pequenas grandezas ao seu alcance. Eu estou falando isso porque se você está acompanhando comigo, você entende que na parábola
Provavelmente quem recebeu um se comparou com quem recebeu cinco. E mesmo não se sentindo competente, enterrou um, mas aquele que tinha cinco rapidamente multiplicou. Quando a gente fala sobre talento, sobre algo que eu sei fazer e sei fazer bem, a gente acha que só será reconhecido, bem remunerado, bem visto socialmente quem tem um grande talento. E aí a gente erra. Não é para grandes feitos. São para coisas reais que estão dentro do meu alcance, dentro da minha capacidade, e eu tenho, e eu posso dizer para você, muitas vezes eu não tenho só um, eu tenho vários. Mas a falta de consciência diante disso é que faz a gente não agir. E aí você entra no segundo ponto. Ao reduzir talento àquilo que é socialmente reconhecido, você ignora o maior talento de todos, que é ser útil ao próximo e encontrar significado em tudo que faz. Aqui está um ponto extremamente importante. Eu sei que eu estou falando com pessoas que já vivem uma profissão, que já ganham seu dinheiro ou que estão em transição, e muitas vezes a gente acredita que o que a gente está fazendo pode estar nos trazendo financeiramente algum nível de reconhecimento, mas a gente não tem significância naquilo que a gente faz. Ah, e aí a gente começa a falar sério do negócio, começa a começar. A gente começa a falar sério do negócio. Significado. Usar o talento no seu tempo, no tempo que urge, começa a trazer significado à nossa vida, aquilo que a gente sabe, as competências que a gente desenvolve, a sentir-se realmente fazendo parte de alguma coisa, mesmo que isso não pareça grande para as pessoas que assistem, para as pessoas que veem, para as pessoas que estão ao lado. É isso que eu quero trazer para você de grandeza, tá? E acima de tudo, eu quero que você entenda isso daqui. O maior prejuízo de não entender o talento é viver achando que ele só existe em feitos extraordinários enquanto você já tem a chave para criar um legado no que faz todos os dias. Todos os dias, a gente vive coisas que se a gente visse aquelas pessoas, se elas não tivessem algum nível de talento para aquilo, a gente seria prejudicado. A falta de vivência dos outros nos talentos que possuem estão nos prejudicando, assim como a falta da vivência do meu talento na minha vida está prejudicando você. Acredite nisso. E aí eu quero entrar numa parte que é meio filosófica, mas é extremamente importante. Talento não precisa ser inédito, ele só precisa ser genuíno. Por que eu digo isso para você? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Eu acredito propriamente, verdadeiramente, profundamente, que eu tenho o talento de ensinar. Eu acredito nisso. Agora, eu sou o primeiro? Não sou o primeiro. Eu sou o único? Eu não sou o único. Eu sou o melhor? Eu não sou o melhor. Mas é genuíno. É meu. Você acha que eu não estou aqui porque pessoas que ensinam melhores do que eu, ensinam melhor do que eu, já ensinaram? Você acha que eu nunca me comparei? Você acha que eu não olhei para uma pessoa e disse assim, mas eu vou trazer esse nível de entendimento aqui, sendo que tanta gente melhor do que eu fala sobre assuntos parecidos? Pois é, mas pouquíssimos vão falar exatamente sobre o que eu vivi, das dores que eu passei, e poucos vão ver as saídas como eu vi, porque por mais que a gente aponte para um lugar parecido, nós traçamos caminhos diferentes que podem trazer aprendizados diferentes e isso é complementar. E muitas vezes tem pessoas que estão querendo esse conhecimento, esse nível de ensinamento, mas eles não estão tendo, porque eu e você estamos olhando para os nossos talentos, comparando a ele a pessoas maiores e melhores que já começaram antes, e a gente olha e diz: Mas isso aqui já está sendo ensinado, mas isso aqui já está sendo dito, mas outras pessoas já fazem isso. Pois é, não precisa ser inédito, só precisa ser genuíno. Entende o que eu estou falando? Isso aí que você já identificou na sua vida como talento, a gente vai falar sobre isso. Você pode pensar, mas tem pessoas que ensinam sobre isso. Eu quero que você avalie agora, dentro dos grandes nomes do mercado digital hoje, por exemplo. Há quanto tempo você ouviu falar de Thiago Nigro, o primo rico? Passou um tempo quando a gente pensou que esse mercado, Thiago Nigro, Natália Arcuri e tantos outros nomes que eu não lembro agora, porque não é realmente um conteúdo que eu consumo, de repente apareceu um cara chamado Primo Pobre. E o cara trouxe uma série de conteúdos sobre educação financeira para um outro nicho de pessoas, com outro tipo de abordagem, com outro tipo de didática, com um nível de ensino prático. E esse cara simplesmente atingiu o que ele queria: comunicar às pessoas aquilo que fazia sentido para ele, porque ele não estava sendo inédito, mas ele estava sendo genuíno. E querendo ou não, de uma certa forma, quando você é genuíno, parece que o que você fala é inédito. As pessoas começam a dizer, nossa, mas do jeito que ele fala, eu nunca ouvi ninguém falar. Pois é, o assunto já pode ter sido falado, mas tem identidade. Ele é seu. Tá entendendo como talento e identidade caminham juntos? E tem outra coisa que é muito interessante você entender nisso.
Não é necessário ser o melhor no que faz, mas sim viver seu talento com o melhor de você. Isso foi o que me fez estar aqui com você hoje. É isso que me fez voltar. Foi isso que me fez voltar. Eu entendi que eu nasci para ensinar. Eu entendi que é nisso que eu sou muito bom. E eu entendi que é isso que eu posso trazer para você. Porque é o melhor que eu posso trazer para você hoje. Talvez não esteja tão bom como eu gostaria. Eu estou gravando com o webcam do meu computador. Esse microfone foi o melhor que eu pude. E eu ainda não sei equalizar ele direito. Por mais que eu tenha pedido ajuda ao ChatGPT. Eu não estou editando esse vídeo porque fica muito mais simples para entregar esse seu conteúdo. Se você acha que eu falo muito, acelere em 1.5, vai te ajudar de alguma forma. Apesar de que eu acho que prejudica o aprendizado. Mas entende que eu estou entregando o que eu acho melhor de mim para você. Respostas que eu encontrei, caminhos que eu trilhei, questionamentos que eu já fiz, conhecimentos que eu busquei, eu estou trazendo aqui para você. Porque por mais que eu não seja o melhor no que eu estou fazendo, acredite, é o melhor que eu posso fazer para você e é genuíno, mesmo que não seja inédito. Mas eu posso lhe garantir que se você ficar aqui comigo, o que você vai aprender sobre identidade no passar desses meses vai fazer você ter um nível de clareza e decisão fora do comum. Mas agora vamos para a aula propriamente dita. Para começo de história. Márcio, falou, falou, falou. Muito bonito suas falas. Mas vamos para a prática. Bora para a prática. A primeira coisa, eu tenho certeza que você está questionando aí, é o que é um talento. Então, bora começar por isso aqui? Talento é aquilo que você faz com fluidez, alegria e eficiência. Eu acredito, propriamente dito, eu acredito, ó, de verdade, eu acredito que todo mundo já viveu um momento na vida em que parece que aquilo que você é e aquilo que você faz encontrou um match. E você parece que encontrou seu lugar no mundo. É aquele momento em que você olha e diz assim: nossa, eu poderia fazer isso aqui pelo resto da minha vida. Eu me reconheço fazendo isso. Eu verdadeiramente sei quem eu sou quando eu estou fazendo isso. Todo mundo já viveu esse momento. E ele geralmente acontece ali na fase da pré-adolescência, adolescência, em que parece uma descoberta, sabe? Você age de alguma forma e parece que tudo combina, tudo bate. E é algo que você faz com fluidez, alegria e eficiência. Por quê? Porque parece natural, parece simples, parece fluido, é comum. Segundo algumas pessoas, dizem, né, que o segundo maior medo da humanidade depois da morte, o primeiro maior medo da humanidade depois da morte seria o medo de falar em público. Esse medo eu nunca tive. Eu posso ficar nervoso dependendo do tamanho da plateia, como eu já falei para muitas pessoas antes, mas medo, não. Desejo de estar ali, gigantesco. E isso foi algo que eu vi desde criança que eu tinha essa facilidade. A gente vai falar mais sobre vocação e chamado, então fica aqui com talento. Então eu sei que falar em público é um talento meu. Organizar as ideias, ter clareza ao falar, organizar os pensamentos, ter fluidez com que isso aconteça, ter alegria enquanto eu faço isso, um certo nível de eficiência de trazer clareza para você enquanto eu falo daquilo que está na minha cabeça, eu sei que existe. E eu sei que você também tem. Alguma área na sua vida em que quando você fez, você sentiu. Flui maior, mais rápido, é simples. Eu sinto alegria em fazer isso. Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas têm pavor, algumas pessoas têm raiva disso, algumas pessoas são indiferentes a isso, mas eu gosto, sinto alegria e sou bom, sou eficiente nisso. Então, primeiro ponto, talento é algo que você faz com fluidez, alegria e eficiência. Segundo, talento não depende de ensino prévio. Mas o que é que tu quer dizer com isso? Lê comigo aqui, está escrito. É como um rio interno pronto para correr, mas pode ser aperfeiçoado. Sabe aquela coisa que para todo mundo precisa de aula, precisa de curso, precisa de mentor, precisa de um professor? Para você já está simples. Ele acontece. Ele surge como se fosse parte de quem você é e sempre foi. Você percebe essa coisa. Lapidar alguma coisa, é escrever um texto, é comunicar com pessoas, é negociar, sabe? Quando aquela criança, desde criancinha mesmo, ela já é boa de negociação com os pais e com os colegas. Ou aquela criança que ela é conciliadora, ela sempre está perto dos amigos, os amigos adoram ela. Ou aquela criança que quando tem um exercício para fazer na escola, um exercício físico, na educação física, ela se destaca e parece que ela já tinha técnica, mas ela não tinha. Eu sei que existem coisas que permaneceram em você até mesmo na fase adulta, e é nisso que você é muito bom, porque é um talento que você tem. Flui te traz alegria, você é eficiente, e quando você faz, você parece que foi treinado para aquilo, mas você sequer soube se isso acontecia. E eu quero que você comece a mapear isso. Porque eu sei que alguns de vocês que estão aqui comigo tinham talento.
que foram enterrados. Mas não é porque vocês não eram bons, é porque as pessoas olharam para aquilo como se aquilo dali não fosse profissão, aquilo dali não pudesse ganhar a vida, aquilo dali não fosse te levar a lugar nenhum. E você acabou indo por um caminho em que você foi fazendo o que as pessoas acreditavam que poderia ser um talento para você, ou que você poderia desenvolver esse talento, só que a sua vida está sem significado. Só que você sente que você não está fazendo aquilo que você poderia se reconhecer nisso. Você faz e pode até fazer bem feito, mas você não vê significado no que está sendo feito. Eu vivi isso por um tempo. Na verdade, por muito tempo. E eu sei o quanto isso é ruim, porque isso vai mexendo na sua alma, isso vai mexendo no seu propósito de vida, que você ainda nem sabe. Mas lá na frente vai saber, e no final dessas aulas você vai entender o que eu estou falando. Isso vai mexendo na sua autoestima, porque você começa a fazer coisas que as pessoas te elogiam, mas você não consegue ver nenhuma razão para continuar fazendo aquilo. E você começa a adotar esse discurso: não existe propósito, não existe identidade, isso é bobagem, o negócio é ganhar dinheiro, pagar as contas. Eu não vou nem dizer a frase de um grande cara aí, que eu não quero arranjar confusão com ninguém. Como se ele fosse ver meu vídeo. Mas veja só, eu sei que você está vivendo isso de certa forma. Mas bora continuar, porque senão a gente vai demorar muito. Esse talento ele pode ser manual, emocional, intelectual, artístico ou prático. Para de olhar para o talento das pessoas como se fosse o único deles. Eu sei que quando eu falo sobre talento, a gente lembra o quê? Um músico, a gente lembra um artista, um jogador de futebol, um ator. A gente olha inclusive para grandes profissões como médicos, como engenheiros, como advogados. A gente olha para pessoas bem-sucedidas financeiramente e diz: é porque essa pessoa nasceu com esse talento. É, provavelmente nasceu mesmo. Mas eu queria dizer que para você, que para cada Neymar que existe no mundo, para cada Cristiano Ronaldo, para cada Messi, para cada Ronaldinho Gaúcho, o mago excelente, absurdo que aquele cara jogou, pois é, eles têm um talento. E ele foi masterizado. Eles são excelentes, são gênios na sua área. Mas antes deles não tiveram, não? E depois deles, será que não terá? A gente dizia que depois do Pelé a gente não quer ver um gênio da bola como a gente viu. E a gente, querendo ou não, a gente tem que se dobrar e dizer que o Ronaldinho Gaúcho é um grande gênio. É ou não é? Mas me diz uma coisa. Na primeira divisão onde ele jogou, nos times internacionais que ele jogou, não tinha mais nenhum outro grande jogador que colocou seu talento para fora, fez história, ganhou campeonatos, alegrou o coração da sua torcida, sustentou sua família e trouxe a mudança de história para sua geração. Não tem? Não existe só isso aí que a gente está falando, não. Você nunca ouviu falar? Eu ouvi falar esses dias de um homem lá no interior do Ceará, que ele é um artífice de couro, em que suas peças são levadas para fora do país. E esse cara trabalha na mesma coisa há mais de 50 anos. E até hoje ele diz que sente um prazer enorme de trabalhar com isso. E muitas vezes ele vai para casa, janta e volta para trabalhar até 10 horas da noite. E ele já é um senhor de quase 80. Você entende o que eu estou falando? A gente foi treinado a olhar para certas coisas e esquecer que coisas que fazem sentido para nós deveriam fazer mais sentido para a vida. E você tem talentos aí, coisas que você faz com facilidade, com alegria, com eficiência, coisas que quando você faz te dão um significado, coisas que quando você faz, você sente que você está vivo, que você se reconhece. Isso é talento. É um talento que você tem. Por isso eu quero continuar com você, que você entenda o seguinte: talento não é só status, é funcionalidade. O piloto do avião no período em que o avião existe. Assim como o capitão de um navio quando o navio existiu. Assim como o engenheiro que conseguiu trabalhar nas pirâmides. Assim como os agricultores que conseguiram arar a primeira vez a terra. Talento não é sobre status, é sobre funcionalidade. E não há nada que o mundo precise mais do que coisas verdadeiramente funcionais. A gente não vive no mundo que está à procura do novo talento. A gente vive no mundo que está à procura de pessoas que funcionem, que façam sentido, que façam a engrenagem rodar. E você está deixando de viver o seu talento porque as pessoas botaram na sua cabeça que isso daí não dá dinheiro. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Se tem um tempo em que a gente está vivendo, um tempo em que os talentos estão sendo valorizados, é agora, gente. Não existe nenhum outro tempo em que certos talentos poderiam ser tão bem remunerados ou quiçá, remunerados de uma forma mínima, mas que te dariam sustento porque tu vive aquilo que faz sentido para tu. E eu não vou entrar nem nas partes filosóficas sobre aquilo que a gente faz que dá sentido, que traria para a gente muito mais a possibilidade de ganhar mais dinheiro, porque ainda não está na hora. Mas talento não é só status, é funcionalidade. Eu sei que você está dizendo assim, o mundo premia alguns talentos, como oratória, música, liderança, mas todos os talentos têm valor real. Eu tive um professor,
Recentemente me disseram, nem sei, não vou nem dizer que se ele se passou ou não, mas eu tive um professor chamado Josemar. Eu detestava matemática até a quarta série. Naquela época era série, tá, gente? Estou falando de um senhor de quase 44 anos. Então, quando você ia para a quinta série, a coisa ficava mais séria. Por quê? Porque você começava a trabalhar com equações de segundo grau, tinha as incógnitas, a fórmula de Bhaskara, a fórmula de delta, e eu fiquei assustado quando eu pensei nisso. Mas, por incrível que pareça, o professor Josemar, um beijo no seu coração, professor. Aquele cara, ele me ensinou e me fez amar matemática. Eu amei matemática a partir daquele momento. Ele ensinava de uma forma tão didática, tão simples, tão clara, que eu passei a amar matemática depois disso. Eu estudava com vontade, eu estudava em casa com vontade, por causa do professor Josemar. E eu estou falando isso dos anos 80. Anos 80? É, finalzinho dos anos 80. No começo dos anos 2000, eu estava de frente a uma universidade onde ia ter um vestibular. E sabe quem foi que eu vi fazendo vestibular naquele dia? Professor Josemar. Porque naquele dia eu descobri que o professor Josemar, o meu melhor professor de matemática que eu tive até então, nem formado era. Olha que loucura. Mas aquele cara mudou a história de muitas pessoas. Depois de alguns anos, eu já adulto, já pai, eu vi, conheci novamente, eu revi novamente, e eu vi a multidão de pessoas que tinham um carinho enorme pelo professor Josemar justamente porque ele mudou a história de muitos homens e mulheres que depois se tornaram empresários, concursados públicos, pais, mães e pessoas que escreveram sua história por um cara que na época nem tinha formação em matemática, que era excelente ensinando matemática, que era um talento nisso. Eu sei que o mundo vai premiar sempre pessoas que parecem ter coisas absurdas, mas existem pessoas mudando a vida de outras pessoas, e nesse tempo em que a gente está é o tempo em que mais pessoas são bem pagas por mudar a vida de pessoas. Mas também, além do talento não status ou funcionalidade, o que parece simples para você pode ser extraordinário para outros, e aí que mora a pista. Fala para mim, se para você é fácil falar em público. Para mim é. Mas diz aí para mim, se é fácil para mim trabalhar com reações químicas. É um terror, mas para algumas pessoas é uma facilidade. Eu tentei programar linguagem de computadores através de uma linguagem chamada SwiftUI. Parecia simples enquanto eu estava fazendo tela, mas quando eu comecei a ter que conectar a tela com back-end, com a parte de regra de negócios e fazer toda a parte de dados, nossa, não deu para mim não. Eu sei que talvez para você que esteja assistindo esse vídeo seja uma coisa mais simples do mundo, você pensa, ah, isso aí para mim é bobagem. Pois é, mas para mim não é não. Para mim é uma das coisas mais fantásticas. Quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu simplesmente eu paro e assisto. Para mim é de bater palma. Porque não tem a ver com status, tem a ver com funcionalidade. O que parece simples para você é complexo para alguém. Se é complexo para alguém, mas ele tem desejo e vontade de aprender, você poderia estar lá ensinando. Você poderia estar lá fazendo. Você poderia estar lá resolvendo. Mesmo que alguém tenha dito que aquilo dali não faria sentido ou que aquilo dali não é uma profissão de verdade. Eu quero hoje te ajudar a entender que o que você tem faz sentido, é um talento, então faz sentido. Vai te ajudar a viver o que verdadeiramente faz sentido na sua vida. Mas acima de tudo, eu quero que você entenda algo, vou até subir aqui nessa aulinha para que você entenda isso. Talento é pista de identidade. Pista de identidade. Aqui onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, por mais que alguém possa assistir e dizer, nem gosto tanto, mas tá tudo bem. Alguém vai gostar muito. Aqui é onde eu tenho conexão, domínio, território e função. Mas você vai falar sobre isso em algum momento? Vou, se vou. Mas aqui, aonde eu me conecto com aquele que me criou e me deu os talentos. É aqui que eu trago domínio sobre aquilo que eu já busquei, se foi dolorido para mim e hoje não é mais. É aqui que eu sinto pertencimento, o território me pertence. É aqui onde eu encontro função, onde eu posso ajudar você que está assistindo esse vídeo a entender seus talentos, por exemplo, a entender sua identidade, por exemplo, a entender como sair da sua dor e entrar no seu recurso, por exemplo, a entender a moldar o ambiente, a fazer você observar as coisas direito para decidir direito, para agir direito, para ter uma dimensão de como é que está a tua estrutura de família, para você ter dimensão o que é o geral, o que é o individual e o que é a função dentro de tudo isso. Aqui, aqui, a minha identidade, ela vem para fora com todo o potencial que ela tem. Porque talento é pista de identidade. E eu sei que talvez aonde você está agora você não entenda isso, mas onde há facilidade, geralmente é a intenção do teu criador.
Mas eu não acredito em criador, mas eu acredito que nós somos evolução, então vamos lá. Se você é dessa pessoa, eu não vou discutir com você. Então pense só o seguinte, pense assim, que você é um estado evolutivo em que aconteceu para que você desempenhasse aquilo que você faz direito, aquilo que você faz fácil, aquilo que você faz bem. Você não precisa acreditar no que eu estou acreditando. O que eu estou falando até agora funciona para todo mundo. Mas se você crê num Criador, se você crê que existe um Deus, aquilo que você faz com facilidade, geralmente a intenção do Criador nisso, então alguma coisa ele quer que você faça. Se você é um evolucionista e crer que você é fruto de uma evolução, então pense, se você conseguiu, depois de tanta evolução, chegar a fazer o que você faz de forma tão clara e tão bem feita e com tanta facilidade, você tem uma função no meio dessa geral evolução. Então continue entendendo isso. Eu não estou aqui para te converter, não. Estou aqui para te ajudar. Mas se você crê em Deus, pode ter certeza que há uma intenção do Criador de ter feito com o talento que você tem. Mesmo que nem sempre o seu talento é igual ao seu trabalho, mas ele sempre vai apontar para algo maior. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui comigo agora estão trabalhando em alguma coisa e esse trabalho não aponta exatamente para o talento que você tinha. Mas o seu talento vai apontar para algo muito maior do que isso. Fazer algo e ser remunerado por isso é nobre. Fazer algo que mesmo que você não encontre significado, que você não tenha prazer em fazer, mas fazer bem feito, é mais nobre ainda. Porque você está indo de contra tudo aquilo que as pessoas ficam pregando de forma romântica. Mas se você consegue fazer aquilo que você é bom, faz facilidade, faz com alegria, você é eficiente aonde você está, você faz com significado, e isso vai apontar sempre para algo ainda maior, porque as pessoas remuneram não somente quem faz bem, mas quem faz com significado, que aponta para o outro lado. Não é papo romântico, não, gente. É verdade. Se você for parar, as coisas que mais você pagou dinheiro, que mais você investiu tempo, não era somente aquilo que te dava um prazer imediato, mas te trazia uma sensação de dominância, de conexão, de pertencimento, de função clara. E é isso que você pode viver com a sua identidade quando você deixa aparecer o seu talento. Só que se você já entendeu comigo agora o que talento pode ser, e como eu te disse aqui é uma aula que eu posso te melhorar, posso te ampliar na melhoria logo mais, você já entendeu o que talento é. Então, para revisar aqui com você, o que talento é? Talento é aquilo que você faz com fluidez, alegria e eficiência. Não depende de ensino prévio. Você faz muito bem, como se tivesse a técnica, mas você pode melhorar. Talento é aquilo que quando você faz, você encontra funcionalidade e ele aponta para você sobre algo que você pode melhorar cada dia mais. E aquilo que já começa a dialogar com a tua identidade. Agora eu quero que você pense comigo. Faça 3 perguntas com você mesmo agora, que eu vou te ensinar a fazer essas 3 perguntas para revelar talento, tá? Primeira pergunta. Olha, ver se te ajuda agora, para começar a entender. O que você faz que as pessoas sempre te elogiam mesmo sem esforço? Começa a pensar aí. Pense em alguns exemplos. Eu anotei alguns aqui para que você pudesse, junto comigo, começar a pensar. Você explica como ninguém? Você tem uma mão boa para plantas? Você acalma qualquer ambiente? Minha mãe, para quem me acompanha há mais tempo, ela passou por um câncer. Um câncer muito invasivo, já passou por remissão, glória ao Eterno por isso. Mas se tem uma coisa que minha mãe sabe hoje é sobre chá. Se você chegar na casa dela, você vai ver na parte de trás, na despensa, eu chuto aí uns 100 potes de plantas, todas elas etiquetadas com o nome dela. Se você chegar para ela e disser que você está com má digestão, uma dor de cabeça, uma coceira na pele, você está sem dormir direito, que você não consegue ir ao banheiro, coisa do tipo, ela vai te dar um chá que vai resolver esse problema. Ela anda na rua e ela vê a planta e ela diz: Nossa, um pé de Oroponobis, eu precisava tanto, isso é tão bom para proteína. Nossa, um pé de tansagem. Eu estou repetindo aqui porque eu escutei, mas eu não sei nem reconhecer, não sei nem para que serve. Mas ela sabe. É um talento que ela tem, né, de hoje. Ela desenvolveu esse talento com o passar do tempo, mas eu lembro que eu devia ter uns 12 anos de idade quando eu a vi com um livrinho verde que faz parte de uma coleção em que fala sobre o benefício dos vegetais na alimentação. E eu lembro de garoto ela dizer: come cebola porque cebola faz bem para tal coisa. Tomate vai fazer muito bem para o coração. Alface ajuda a acalmar não sei do que. Ela já fazia isso desde sempre. É um talento que ela tem. Mas esse talento está atrelado a uma vocação. Ela cuida de pessoas. Mas vocação a gente vai falar outro dia. Porém, essa ferramenta que ela tem de entender como plantas podem trazer saúde
desde a alimentação a chá, é um talento que ela tem. Então faça essa pergunta para você hoje: o que você faz que as pessoas sempre te elogiam, mesmo que você não tenha nenhum esforço por isso? Eu estou fazendo aqui com você nesse ritmo, já tem 35 minutos de vídeo, é isso? É isso. Sem corte, conversando, batendo papo com você, porque uma coisa, eu faço isso com meus amigos. Eu sento numa mesa e é esse tipo de conversa. No dia que você sentar comigo à mesa, você vai ver, meu irmão, mas ele é do mesmo jeito, sou do mesmo jeito. Converso pra caramba, falo pra caramba, conecto as coisas, faço associações, mas tudo dentro de uma intenção de trazer para fora aquilo que está dentro, ajudando as pessoas a ter clareza, orientação e resposta para uma vida onde a identidade faça sentido, para que elas possam ser quem elas precisam ser. É sem esforço, é natural. Chega a ser chato, mas é natural. Então, a primeira pergunta que você faz: o que você faz que as pessoas sempre te elogiam, mesmo sem esforço? Faz isso, anota agora, mapeia aí comigo. Isso vai te ajudar em algum momento a ter mais clareza, porque isso aqui é a primeira de uma série de aulas. A segunda que você vai olhar é: o que você faria de graça só pelo prazer de fazer bem feito? Pensa comigo: organizar uma sala, escrever textos, ouvir histórias, inventar soluções. Aqui em Brasília, recentemente não, tem mais de 2 anos, eu conheci um cara que tem sido um amigo na minha vida, dos poucos que eu conto com os dedos de uma só mão, e olha que a primeira mão nem fechou ainda, tá? Tem vaga sobrando. Raoni. Raoni foi o cara que eu comecei a trabalhar com a área de programação. Raoni Caran. É, parece um nome estrangeiro, mas ele é bem brasileiro. Raoni Caran. O cara trabalha com linguagem Java, o cara trabalha com linguagem Swift, o cara trabalha com Kotlin, que é a linguagem para Android. O cara consegue fazer tudo. Rapaz, é impressionante. É impressionante. E o mais interessante é que ele fala sobre esse assunto e tem feito isso durante anos. Olha, eu estou falando para você, eu acompanho ele há mais de 2 anos. E tem projetos que ele está inserido, não é mais pelo dinheiro, não, é pelo ideal. É porque ele gosta. É porque ele gostou, ele se apaixonou pelo projeto. Ele gosta da pessoa que está à frente do projeto. Ele quer ajudar aquela pessoa. Posso lhe garantir que nos últimos 2 anos eu vi ele fazendo trabalhos que pessoas não cobrariam menos de R$ 50.000 por mês. E ele tem feito apenas pela aliança que ele tem. Porque ele é bom no que ele faz. Ele é excelente no que ele faz. Porque está aqui dentro, ó. O que você faria de graça só pelo prazer de fazer bem feito. E ele faz bem feito. E ele traz soluções. E ele é apaixonado por isso. Assim como ele também é excelente em conversar com pessoas e negociar. É um dos melhores negociadores que eu já vi na minha vida. Porque ele faz você comprar alguma coisa dele sem ele te oferecer nada. Ele simplesmente te faz ter uma experiência naquilo. E aí você está vendo dois talentos completamente diferentes. Porque talento não tem a ver com status. Talento tem a ver com função. E ele é excelente nessas duas coisas. E tem outras coisas que logo logo a gente vai conversar sobre isso, inclusive sobre ele, aqui. Mas é uma das coisas. Segunda pergunta: o que você faria de graça só pelo prazer de fazer bem feito? Há quem diga que o propósito está na dor que você sente ou naquilo que você faz bem feito. Quem disse isso foi Mike Murdock. E eu acredito que parte do propósito que está no talento começa aí. Sabe quando você entra num ambiente e alguma coisa te incomoda? Você olha e diz: nossa, mas essa cor não tem nada a ver com a instituição. Esses móveis não estão combinando com a proposta dessa clínica. E as pessoas olham para você e dizem assim: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E você diz: não tá, ela está comunicando outra coisa. Esses dias eu estava passando de frente a uma empresa com uma mulher, com uma empresa de depilação. A gente passou 3 meses passando de frente, até que um dia ele olhou para mim e disse assim: tu sabia que essa empresa aqui é de depilação? Eu disse: não, pensei que era uma clínica odontológica. Ela disse: não, é depilação. Eu digo: mas as cores, a apresentação, nada diz isso. Ela: pois é, eu também só prestei atenção porque apareceu uma propaganda no Instagram para mim. Tem pessoas que são tão boas nisso que você vê que ali está o talento da pessoa. Ela entende de cor, de design de interior. Essa pessoa poderia trazer soluções para a vida das pessoas, mas ela tem na cabeça que isso não isso é de mim. Pois é talento. Ah, mas eu nem penso nisso. Pois é porque é talento. Ah, mas eu nunca estudei para isso. Mas é talento. E você poderia estar fazendo isso com a facilidade que você tem, ajudando pessoas a errarem menos nessas coisas, porque é talento. Essa mesma mãe que eu tô te falando, ela tem um talento de organização, ela pode organizar uma casa enquanto conversa contigo e tu não percebe que ela tá organizando a casa, porque ela é excelente nisso. É talento.
E quantas pessoas durante esse período da pandemia não precisaram de alguém que ajudasse a fazer o que geralmente ela não estava fazendo nunca na vida, que era organizar uma casa? Gente, tem gente vendendo curso de mesa posta. Porque é uma coisa que antigamente era ensinada, mas hoje parece que se precisa desenvolver talento. Cada tempo evoca seu talento. Você tem talentos aí e não está prestando atenção, então preste atenção. O que que você faria até de graça pelo simples fato de fazer bem feito? E a terceira pergunta que eu quero que você se faça: se você sumisse hoje, o que as pessoas mais sentiriam falta de você? O que que mais as pessoas sentiriam falta de você? A forma como você resolve conflitos, sua presença acolhedora, seu jeito de enxergar oportunidades, seu jeito de organizar um ambiente, o seu jeito de ensinar matemática, a forma simples como você vende, a facilidade que você tem de aconselhamento, o que que é? São talentos que você está deixando ser enterrado, você na verdade enterrou. Eu sinto um peso profundo nisso, porque de uma certa forma, depois que você passa por um vale, né, quando você desce o topo de alguma montanha, de algum nível de montanha você já subiu, você vai para o vale, você vai para a parte mais profunda. E você lá começa a se olhar e você começa a fazer revisões. E algumas revisões que você faz, você começa a observar que algumas coisas que você começou lá no passado, você nunca deveria ter deixado de fazer. Algumas coisas que falaram profundamente no seu coração, mas que você ouviu tanto das pessoas dizerem: não faz isso não dá dinheiro, ou isso aí é só coisa de igreja, era o meu caso. Ah, mas porque ensinar a Bíblia é coisa de pastor, coisa de igreja. Mas não era só isso. Sabe quando você é um bom desenhista quando criança, mas as pessoas dizem, mas toda criança gosta de desenhar. Mas tem crianças que são excelentes. E não existe só uma área para se ganhar vida com dinheiro através de desenho, existem tantas outras. Aquilo ali pode ser apenas o começo de uma ferramenta, de um talento que está sendo desenvolvido para tantas outras coisas, mas as pessoas dizem, mas essa criança vai ganhar dinheiro com o quê? Aí vem aquela falsa premissa que a gente já falou lá em cima, que são as recompensas para grandes talentos, mas para ser desenhista da Marvel, da DC Comics, é muito complexo. Vai fazer o quê? Vai ser um pintor? Qual pintor que você conhece hoje em dia? A gente vai escutando isso, a gente vai enterrando os talentos. A gente vai perdendo um pouco dessa identidade que a gente tem. E a gente vai aceitando os discursos de: você viu? Seu primo está trabalhando com direito. A advocacia dá dinheiro. Você viu? O filho de fulana começou a trabalhar naquela multinacional, comprou um apartamento. Você viu? Aquele amigo lá do trabalho, ele saiu dessa área e foi vender brigadeiro na praia e ele mudou de vida. E aí você começa a olhar para aquilo e pensar: poxa, mas será que essa é a minha solução? Será que eu sou bom nisso? E você vai descendo essa ladeira. Eu anotei algo aqui que eu queria muito que você. Eu até botei um nomezinho bonitinho aqui, ó, importante. Seu talento é o que você faz com facilidade, mas ainda não é seu chamado, mas é matéria-prima. Você quer entender para que você foi chamado? Então começa a mapear seu talento. E para mapear seu talento, eu quero que você pense comigo agora. O que te fez enterrar seu talento? Fala para mim. Diante da vida que você tem vivido até agora, o que te fez enterrar seu talento? Foi isso aqui, ó? Você acha que é pouco? Você acha que não fazia sentido? Você acha que não te levaria a lugar nenhum? Você acha que não te daria dinheiro? Não te daria status? Não te daria reconhecimento? Alguém da família não te recompensaria ou te elogiaria por isso? Ou pelo fato que a sua família não vê valor nisso? Foi isso que te fez? Fala pra mim. Lembra da parábola bíblica que a gente leu? Você lembra? Muito bem, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Às vezes a gente acha que isso é o que resolve as coisas, mas não é. Mas eu quero dizer pra você que parece pouco agora, não é o final, é o começo. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então começar com pouco é bom, porque a cobrança também vai ser menor. Talvez seja isso que você precisa entender agora. Veja só, hoje é dia 14 de abril de 2025. Da última vez que eu olhei aqui, nós tínhamos 77 seguidores inscritos nesse canal. Eu não estou ganhando um centavo para fazer isso com você. E eu estou registrando isso aqui agora para você, porque eu sei que para muitos isso aqui é pouco.
Meu último vídeo, até onde eu vi, ele me deu 32 visualizações. Eu tô registrando tudo aqui pra você saber. Quem sabe um dia você volta daqui a 2 anos e veja isso aqui completamente diferente. Mas e agora eu também não sou cobrado. Ninguém está dizendo, nossa, esse áudio não presta. Nossa, essa câmera é horrível. Não é câmera não, é webcam. Nossa, não tem nenhuma edição, muito ruim, pois é. Mas agora, 30 pessoas vão assistir e vão achar maravilhoso. E eu estou feliz, porque enquanto é pouco, pouco é cobrado. Pouco é começo, gente. Pouco não é tudo. É só o começo. Mas é onde na fidelidade você poderá ser posto sobre o muito. Entenda o que eu estou falando. Pouco é quantidade, pouco não é tempo. Pouco é quantidade, não é tempo. Vai chegar um momento em que você vai poder fazer muito mais. Mas por enquanto você vai deixar de viver aquilo que faz sentido para você, que você tem talento, facilidade, aquilo que você faz com alegria, aquilo que você faz de forma eficiente, aquilo que você encontra função, significado, porque é pouco. Só permaneceu sendo pouco na sua vida porque você não deu atenção. Assim como esse homem da parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro um. O que tinha 5 dobrou, o que tinha 2 dobrou, mas o que tinha um enterrou. A Bíblia não diz que é porque ele achou pouco. Na verdade, a Bíblia diz que é porque ele tinha medo do seu Senhor cobrar mais do que aquilo que ele poderia entregar na cabeça dele. E foi isso que ele disse. Ele disse: Eu sei que o Senhor é um Deus, na verdade, é um Senhor que gosta de colher onde não plantou. Ele ainda tinha uma interpretação errada de por que ele ganhou aquele talento. E eu sei que você pode estar vivendo isso. Interpretação errada de como é seu talento hoje. Ah, mas é pouco, Márcio. O que eu sei fazer é uma questão de organização de lar. Eu sei organizar contas. Eu sei ensinar crianças. É pouco. É tudo. É tudo o que alguém está precisando agora. É tudo o que alguém poderia querer agora. E é tudo o que você tem para multiplicar. Mas se você enterrar, não é mais nada. Mas pode te cobrar um alto preço. Porque lá na frente, se você crer no eterno Deus, e eu não estou te ameaçando, nem estou fazendo aquelas. Só estou dizendo que em algum momento você vai se sentir muito mal com isso. Porque poderia ter sido usado e não foi. Mas tem outra coisa que a gente aprende nessa conversa. O que faz enterrar? Falta de preparo? Pois é. Competência desenvolvida. Vou deixar aqui na sua tela para você. Competência desenvolvida por experimentação e não por teoria. Lembra quando a parábola diz: a cada um deu segundo a sua capacidade, segundo a sua competência. Quem recebeu 5 porque tinha competência para dar com 5. 2 recebeu porque tinha competência para dar com 2. E um, quem tinha competência para lidar com um, gente. Agora o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui para você entender. Por que eu fiz essa aulinha anotada? Porque eu quero que você veja na tela e se você puder anote, você dê um print e volte aqui para assistir. O crescimento de qualquer pessoa que trabalha com pouco, mas se dá o luxo de buscar preparo, é exponencial. Na parábola, um recebeu 5, o outro 2, o outro um. Mas olha que interessante. Quem recebeu 2 ao dobrar ficou com 4, que é quase 5. Quem recebeu um, se tivesse dobrado, tinha ficado com 2, que já é a mesma quantidade da anterior. Você entende isso aqui? O pouco que você tem hoje na mão, você só precisa multiplicar e pode ser exponencial. Porque quem tem um multiplica para 2, depois multiplica para 4, depois 8, depois 16, depois 32 e por aí vai. Pode ser um crescimento gigantesco desde que você não enterre. O que hoje aqui são 77 inscritos com 32 pessoas de audiências, eu posso olhar e dizer, meu Deus, é quase 50%. É como se eu tivesse um canal de 1.500.000 pessoas assistissem meu vídeo cada vez que eu lançasse. É só eu olhar do jeito certo. É só eu entender as coisas como são, é só eu não parar. Você entende o que eu estou falando? Quem tinha 2, quando multiplicou, ficou com 4. Ele poderia agora trabalhar com 5, porque ele já tinha demonstrado competência para isso. Quem recebeu um, se tivesse dobrado, tinha ficado com 2. 2 foi a quantidade que o outro recebeu. E ele já teria tido uma progressão. E é aqui que eu quero que você guarde essa frase aqui com você. Que você pode dizer, Márcio, mas eu não sei, eu não tenho confiança, eu acho que não vai dar certo. Eu vou até dar um zoom aqui para você ver. Progressão gera autoconfiança. Progressão gera autoconfiança. Se você achou que era pouco ser só 2, se você está achando que é pouco e por isso não vai começar, progride para 4 e você vai começar a ver que, nossa, agora eu tenho competência para lidar com 4. Agora eu tenho mais confiança. Da próxima vez que o desafio que me apareceu foi um desafio de 1, para mim não vai ser mais nem desafio.
Eu já lidei com isso. E quando eu entender que se eu dobrei de 1 para 2, de 2 para 4, eu vou olhar para o 8 com carinho, porque eu vou dizer, eu posso dobrar de 4 para 8. Nem sempre vai ser a mesma coisa que eu fiz para dobrar de 1 para 2, mas eu tive a capacidade, agora eu consigo desenvolver mais capacidade para aquilo que para mim é fácil. Por favor, não enterra mais teu talento, cara. Não enterra mais. Eu tô aqui para ser essa pessoa que vai te dizer isso. Mas eu sei que um dos fantasmas que mais existisse aqui, ó, falta de validação. Eu sei que isso dói. E eu quero te trazer isso aqui para que você entenda. Caso você seja alguém que acredite no eterno ou não, não sei. Mas quem entregou sabia sua competência. O seu talento não foi dado por homens. Quem vive por elogio para com crítica. Quem busca reputação não vive pelo fruto. É isso. Eu poderia não falar nada e você já teria entendido. Se você é um cara, Márcio, eu sou ateu, evolucionista. Eu não creio nessa história de Deus. Tá, cara, então presta atenção comigo. A natureza te trouxe até aqui, te evoluiu até aqui, para tu fazer uma coisa bem feita, que te dá significado, que tu é eficiente nisso. E tu tá fazendo outra coisa? Qual o sentido? É o comportamento mais antievolutivo que eu já vi na minha vida. Você tem um tipo de raciocínio, um tipo de facilidade, um tipo de predileção, que segundo você foi a mãe natureza que te deu, e tu tá fazendo outra coisa por quê? Tu tá indo de contra a teoria que tu acredita? Para com isso, pô. Agora, se tu acredita que existe um Deus, e essa conversa agora é com você, e tu acredita que esse Deus sabe todas as coisas, soberano, e que tem a vontade de fazer com que as pessoas vivam o seu melhor. Se tu sabe disso, o talento que tu tem, aponta para uma identidade que ele te deu. Ele queria que tu nascesse nesse período para que tu pudesse evocar esse talento e ajudar as pessoas enquanto tu vê significado na tua vida e tu tá esperando validação de homens. Essa conversa é com você. Eu tive que ter essa conversa com ele. É, eu senti isso na pele. Fiquei procurando validação de professores, procurava validação de acadêmicos, líderes, pastores, de pai, cônjuge. Preste atenção, às vezes a validação não vem porque essas pessoas não estão nem aí para você. Às vezes essa validação não vem porque mesmo quem se importa com você não vive as dores que você vive. Mas se tu tem o talento que tu tem, é porque quem te criou queria que tu estivesse fazendo aquilo que tu sabe fazer bem feito, com alegria, de forma eficiente, com significado, com função. Então tu não precisa de validação de seu ninguém agora mais. Simplesmente entende que tu tem talento para isso. Que isso não foi dado por homem, pode ser aperfeiçoado com a ajuda de alguns, mas não foi ele que te deu. Mas acima de tudo, entende isso aqui. Você está procurando validação e elogio dos outros, na hora que alguém te criticar, tu vai parar, porque seu elogio te move, a crítica te paralisa. Ao mesmo tempo que reputação, olha que reputação. Reputação. Preste atenção, gente. As pessoas não estão nem aí, de fato, para quem você é. Quem gosta de currículo é semana cultural de colégio. Que não importa se o cara que vai palestrar, a pessoa que vai palestrar lá, tem alguma experiência em sala de aula, desde que me mostre um currículo com pelo menos 2 universidades federais, eles ficam todos alegres. Mas a prática da vida que traz resultado é fruto. Nesse exato momento agora, onde você estiver, seja lá em que cidade você morar, em que estado você nasceu, presta atenção, tem uma planta no meio de nada, que ele nasceu antes de tu nascer, que tu nunca viu nem nunca vai ver, e que ela vai durar por mais tempo que tu vai ter de vida, e que ela frutifica antes de tu nascer, e ela vai continuar frutificando depois que tu se for. E ela faz isso não é porque alguém elogia ela, porque provavelmente quem come dela é morcego, um passarinho e uma vaca que passa por baixo. Mas ela faz isso porque ela não sabe ser outra coisa senão excelente naquilo que ela nasceu para ser. Ela frutifica. Simplesmente porque ela não tá nem aí para a reputação dela. Não tem ninguém aguando ela, não tem ninguém
colocando adubo nela, ela simplesmente busca da terra o que ela precisa fazer. E ela nem é um ser pensante que nem você, ela não tem o recurso que você tem, ela não busca o que você busca, ela não entende o que você entende, simplesmente ela faz o que ela nasceu para ser. Quem não tem identidade pode ser tudo, menos quem precisa ser, e o que você precisa ser tem a ver com as ferramentas que Deus te deu. Deus te deu ferramentas, então começa a olhar para elas e para de se preocupar com o que as pessoas pensam. Nossa, aquele advogado deixou de advogar para ensinar as pessoas receitas de bolo na internet. Foi bem sucedido, está feliz, sustenta a família, está progredindo, ele se sente útil, ele ajuda pessoas, ele cresceu a tal ponto que agora ele distribui alimento nas pessoas carentes, ele está gerando emprego, ele criou agora uma franquia. Pois é, olha só que loucura. Ele deixou a reputação de lado para viver daquilo que ele dava fruto. Nossa, eu conheci uma pessoa, e eu já conheci muitos assim. Eu conheci um motoboy, que ele era tão bom em atendimento ao público que ele desenvolveu uma metodologia de como fazer isso e se tornou um dos melhores vendedores que você pode imaginar. Como é que é isso? Pois é, ele parou de ligar para a reputação, seja de uma pessoa que carrega tal reputação, bem remunerada, bem vista, ou da pessoa que carrega uma reputação de quem não tem conhecimento, seja o que for. Cada um jogou a sua reputação no lixo e foi atrás daquilo que te dava fruto, do fruto que eles tinham. Então para de olhar para a reputação e olha para fruto. É isso que você precisa entender para viver teu talento. Mas eu não quero deixar você embora sem antes trazer para você algum nível de clareza. Por isso deixa eu puxar para cá. Eu quero trazer aqui exercícios que eu quero que você faça quando você estiver na sua casa, para que você possa trazer esse nível de entendimento. Exercício prático. Deixa eu quebrar essa linha aqui, para ficar mais fácil para você ler. Faça esse exercício em casa. Faça isso aqui em casa. Primeiro exercício, eu chamei de desafio do espelho simples. Escreva uma lista de 5 coisas que você faz com facilidade e que geram bons frutos. 5. Não precisa ser muito, não. Faz 5. 5 coisas que quando você olha, você diz assim, nossa, isso aqui eu sei fazer bem. Isso aqui eu faço com facilidade. Isso aqui eu faço e faço bem feito. E quando eu faço, eu sei o significado nisso. Faz sentido para mim. Então faz uma lista com isso. Quando tu terminar de fazer essa lista, tu pergunta a 3 pessoas confiáveis. Presta atenção. Não vai procurar essas pessoas que tu quer validação. É perigoso. Às vezes as pessoas vão querer te magoar, vão querer te ferir. São pessoas que já não deixaram você viver. Então você vai perguntar para pessoas que não têm tanto contato com você pessoal, não conhecem muito bem a sua história, mas convivem com você. Colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas do dia a dia, pessoas que têm um nível de contato com você e que esses talentos já foram experimentados por essas pessoas. Então você vai lá e vai perguntar, na sua opinião, o que eu faço com mais facilidade e excelência? E terceiro, compare e veja o que se repete. Se algo aparecer 3 vezes ou mais, você vai adiante. Tem um talento legítimo. Mas precisa ser só 5. Faz quantos tu encontra aí. Não deixa nada de fora. Quantos talentos você acredita que você tem? Mas aqui vai uma dica. Esteja atento ao que você vai ouvir. Porque às vezes você vai ouvir das pessoas algo que não está no teu mapa. Lembra do Raoni que eu falei? Pois é. O Raoni é alguém com quem eu trabalho hoje. Ele é meu empregador direto. É com ele que hoje eu estou fazendo coisas de design. Comecei com programação, mas não progredi e fui para design. E quando eu comecei a gravar vídeo aqui, ele começou a assistir. Em meus primeiros vídeos, o que eu estava fazendo? Eu estava pegando textos bíblicos e ensinando sobre ele. E um dia a gente estava em reunião online e ele olhou para mim e disse assim: Sabe de uma coisa? Tu é até bom falando sobre análise corporal. Eu nunca vi nada igual. Tu é excelente nisso. Sabe de uma coisa, bicho? Tu é bom no design. Eu fiz algumas marcas para ele, etc. E para amigos dele. Ele disse: Mas existe uma coisa que tu é melhor do que tudo isso. Tu explica a Bíblia de uma forma simples. Que todo mundo entende. É nisso que tu devia focar. E eu olhei para aquilo e disse, engraçado, eu nunca imaginei estar na internet para ensinar a Bíblia. Bíblia não. Quem quiser escutar a Bíblia vai escutar seu padre, seu pastor, seu orientador. Para quê? Por que que eu vou estar aqui fazendo isso? Mas ele trouxe esse feedback. Quando eu escutei isso, eu passei a validar com outras pessoas. E a maioria das pessoas que eu validei disse, mas é isso que tu é bom, não é isso que tu faz não. Eu lembro da esposa do meu amigo Adriano, quando ele disse uma vez, ela perguntou para ele, ele me falou que ela perguntou assim, e aí, o Márcio tá fazendo o quê? Aí ele disse, não, o Márcio tá programando. Aí ele disse, mas ele não dá aula? Aí ele disse, não. Ele, ele é designer, ele programa também. Ela disse, não.
Ele dá aula, ele só não sabe disso. Existem coisas que às vezes você nem se toca, que é um talento que você tem, mas já está no mapa das pessoas que entenderam aquilo que você faz, aquilo que tem significado para você. Para você entender vocação, que é a nossa próxima conversa, você vai ter que entender primeiro talento, suas ferramentas, o seu ferramental que você já nasceu com ele e você não entendeu, mas que você deve estar enterrando porque você acha que é pouco, ou porque você acha que não tem competência, ou porque você está procurando validação. Mas essas três perguntas vão te ajudar hoje a entender isso. E eu quero fechar isso com a frase que eu quero que você guarde no seu coração. Essa daqui. Talento é a impressão digital de Deus no seu fazer. Você carrega uma identidade, meu querido, minha querida. Você tem isso. E eu quero muito que você entenda. 1 hora de aula. Estamos com 1 hora e 50 e poucos segundos. Mas a única coisa que eu quero que você entenda agora é que sem entender talento, você não vai entender vocação. Sem entender vocação, você não vai entender chamado. Sem chamado não existe propósito. Mas acima de tudo, sem nada disso, começando pelo talento, não existe identidade. E tudo que eu quero é que você viva verdadeiramente sua identidade, longe da dor, longe de ambientes tóxicos, improdutivos, longe de decisões equivocadas, de confusão, de ser dominado por circunstância, de viver sem pertencimento, de não encontrar sua função no mundo a não ser sustentar financeiramente e lutar contra a crise econômica. Pô, vamos parar com isso. Todos nós aqui, vamos formar uma comunidade de pessoas que vivem nossa identidade. Faz esse exercício. Depois comenta aqui comigo o que foi que você achou. Volta aqui para a próxima aula, porque eu vou falar sobre vocação e você vai entender por que primeiro começa com talento e depois a gente sobe para vocação. E aí você vai compreender quantas outras coisas a gente tem para entender isso aí, até se chegar sobre propósito. E aí você vai entender que propósito não tem nada a ver com isso que é falado até hoje. E você vai entender que existe sim um propósito e que ele não deveria ser tratado como se fosse uma coisa boba. Por hoje eu vou encerrar porque já falei demais, mas como eu disse para você, eu quero te ensinar o máximo que eu puder e colocar todo mundo na mesma página, porque eu acredito verdadeiramente que se eu plantar, semear uma identidade, eu vou colher quem eu preciso ser, porque sem identidade você é tudo, menos quem precisa ser. Até a próxima aula, a gente vai falar sobre vocação. E se você acha que faz sentido, comenta aqui comigo o que foi que você entendeu esse exercício, vai ser muito importante para mim saber. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.